aqui hoje com a professora Débora Maciel. Débora, qual é o cargo que te legitima a estar sentada nessa poltrona aqui hoje? O de professora universitária. Muito bem, professora Débora Maciel. Vamos lá, hoje você recebe aqui os prêmios, né, uma premiação dupla na categoria Revelação Docente e também na categoria Excelência Docente. O que você fez que te trouxe até aqui? Bom, durante a nossa especialização, principalmente através da pós-graduação em docência com ênfase jurídica, foi proporcionado pelo professor Lucas a seguinte proposta: de venda de um produto, a construção de um produto, desde a narrativa de todo o produto, aquela cadeia, né, do desenvolvimento até a venda. Então, o primeiro prêmio ele diz respeito à construção de um produto desde o início até a venda efetiva desse produto. E o segundo também diz respeito à contratação em uma faculdade. Então, hoje eu leciono e esses dois prêmios dizem respeito a essa trajetória mesmo. Então você é professora de uma faculdade e você vendeu um produto. Só me fala qual é esse produto, o que exatamente tinha nele? Bom, a proposta inicial era que nós lançássemos um produto do zero. Então, nós pensamos o nosso primeiro produto, eu falo nosso porque foi feito através de outras pessoas, também com outras pessoas, né? O nosso foi trio, no caso. Vendemos um projeto que se chama Desmistificando a Terceira Fase da OAB. Então, nós construímos esse produto na intenção de auxiliar os jovens advogados, de prestar esses serviços e informações necessárias para quem está no início de carreira. E aí nós começamos a divulgar esse trabalho através das mídias digitais, Instagram, até a efetivação da venda mesmo. Ah, muito bem. Então você desenvolveu esse curso online e eu vou perguntar agora, você dá aula numa faculdade, você dá aula de quê exatamente? De que você é professora? Direito do trabalho. Você é uma professora de Direito do Trabalho. Isso. Muito bem, vamos dar um passo atrás, entendendo já o que você faz hoje, como você nos conheceu. Bom, o projeto Direito na Escola, eu fui a um dos cursos para conhecimento mesmo do projeto, tive contato com o projeto e logo me apaixonei. E durante o conhecimento desse projeto, tive o contato com a especialização de docência com ênfase jurídica. E aí, nesse momento, eu vi uma oportunidade muito interessante, gostei do projeto, do planejamento de ensino, e a proposta muito me interessou, tanto que eu ingressei na especialização. E foi esse o primeiro contato aí, como um todo, né, do projeto. E você já era professora, tinha a intenção de profissionalizar, por que você decidiu entrar na pós? Eu já havia atuado como professora em escolas públicas, porque logo quando me formei, tirei o CAT, sempre desejosa pela docência, mas não havia sido contratada por nenhuma instituição. Ou seja, eu lecionava, dava algumas aulas particulares e tudo, e também já tinha atuado na parte do Estado através do CAT, mas em universidade, em graduação, a nível de graduação não havia. E sempre foi meu desejo. E diante dessa oportunidade, até porque a especialização ela traz pra gente uma noção muito ampla. Então, ela pega a praticidade mesmo do dia a dia do professor, foi essa impressão que eu tive, impressão não, o que eu vivenciei de fato, que você tem um contato muito próximo com a realidade docente. Então, logo de início, eu vi que valeria muito a pena e realmente foi um diferencial. Foi um diferencial. O que você aprendeu lá efetivamente que ele conduziu a esses resultados importantes, né? Resultados importantes. Muito importantes. A princípio, a gente pensa num universo assim de professores, algo mais metódico, né? A gente espera, talvez, assim, não, vamos aprender ali como funciona, passo a passo, só o mundo, o universo muito fechado. Mas é diferente, porque a especialização, ela trouxe algo a mais. Nós tivemos teatro nessa especialização, então, desde a comunicação mais assertiva, quanto a sua desenvoltura pessoal, quanto a sua
o seu treinamento muito de desenvolver em sala de aula e também a parte mais teórica, a parte, de fato, de construção de aula, a parte de dinamismo com os alunos, enfim. E foi realmente, englobou muito além do que eu imaginava, assim, de uma forma pragmática, sabe? Foi muito da vivência também. Então você entrou na especialização na nossa pós em docência jurídica, você é uma professora universitária. E como que é a sua relação com o mundo acadêmico? Você já tinha mestrado nessa época? Não, eu não tinha mestrado, eu tinha uma especialização. Essa foi a minha segunda especialização. O mestrado eu comecei recentemente, agora no ano de 2021. Então você começou o mestrado mesmo depois de já ser professora universitária? Sim, sim. E percebendo agora o universo acadêmico e a sua especialização, tem diferença? Você acha que o mestrado te prepararia efetivamente para dar essas aulas, para compor esse cargo como professor? Na prática, não. Não. Confesso que o mestrado ele nos convida a um pensamento mais aprofundado, mais questionador. Mas a prática enquanto docente, não. Nos proporciona, através dos seminários, uma experiência, né, de apresentação, de abordagem, até mesmo porque você está ali com seus colegas, mas diferente de uma especialização mais direcionada à docência. Você acha, então, que a pós é mais prática mesmo? Ela te traz um contato mais real com a docência. Eu acredito. Porque ela não aborda só a parte teórica, né? Ela aborda o dinamismo que é mais próximo da realidade, que você vai viver em uma instituição. E o que você está vivendo em uma instituição? É desafiador, né? É um universo em que você precisa de um dinamismo muito grande, você precisa de uma assertividade com as decisões que você vai tomar, um controle das matérias, um pensar mais ágil. Então, a pós, ela nos prepara exatamente nesse sentido, né? Ela te prepara para lidar com esses desafios que vão vir e vão acontecer. O professor Lucas dizia pra gente, às vezes a gente não acreditava, mas eles realmente acontecem. Os desafios acontecem. Acontecem. E qual foi o seu sentimento ao chegar a primeira vez na sala de aula que você se deu conta que você era uma professora universitária? É muito diferente. Apesar de gente projetar isso no mundo das ideias, quando realmente acontece, é um misto de sensações. Porque uma coisa é você ter contato com a sala de aula como professora convidada, como palestrante. Outra coisa é você assumir uma responsabilidade como professora contratada. Você saber que aquela turma é a sua turma. É aquela famosa frase, ter os alunos para chamar de seus. Né? E que você tem que dar conta daquilo, então é muito diferente do que a gente imagina, mas também tão maravilhoso quanto, né? É o mundo imaginário. Teve alguma sensação, alguma experiência marcante positiva nessa caminhada que te chamou a atenção? Muito. Desde a especialização, os encontros que você consegue realizar na especialização, os afetos, os amigos que você constrói, a rede de contato, não só de networking, questões que você consegue se aprofundar mesmo, porque são profissionais que estão na mesma perspectiva que você, né? No mesmo caminho, na mesma trajetória, então acaba que você se aproxima de um determinado grupo com os mesmos objetivos. Isso foi muito marcante, porque você consegue fazer contatos reais, não só profissionais. E hoje é o que nos sustenta também durante essa caminhada, porque é um ajudando o outro. Legal. Seus contatos, então, te marcaram mais. E eu vou te entregar agora esse prêmio. Mas antes eu queria saber, teve alguma experiência difícil nessa jornada? Teve alguma coisa, uma dificuldade que você queira compartilhar com quem está começando? Ou sempre foi muito aberto esse caminho, muito claro para você? Não, sempre foi muito claro, mas eu acredito que desafios eles aconteçam na nossa vida independente do momento que nós estejamos vivendo. E se tem algo que me marcou muito durante a trajetória desde o final da minha graduação, que foi lá em 2013, eu sempre fui desejosa pela docência. E a gente aprende ao longo da caminhada, principalmente, todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo tem uma história dentro de si, alguma pretensão, algum sonho a ser realizado.
E eu sempre desejei a docência. Então, desde a minha formação, na graduação, eu iniciei os meus estudos para tentar o mestrado na Federal, enfim, para ingressar na carreira docente. E no meio desse percurso, aconteceram inúmeras coisas e um deles foi o falecimento da minha mãe. Então, a vida, ela te convida a repensar certas coisas porque ela não para que você sinta. Muito menos para que você se fique ali paradinha e deixe sentir o mundo, porque o mundo continua a seguir, né? Então, eu vivenciei esse momento de muita dor e claro, até hoje aprendo a lidar, mas com a especialização foi um momento em que eu visualizei a pós e foi onde, assim, a minha esperança, o meu sentimento de aquela questão de retornar o sonho docente voltou. Porque logo quando a minha mãe faleceu, eu interrompi esse projeto eu estava passando por um processo seletivo na Federal, e eu interrompi, fiquei 2 anos vivenciando esse luto, e quando eu conheci a pós, foi um momento em que eu voltei a pensar, né? E então isso me marcou bastante. Você voltou a pensar já logo no começo ou depois que você já teve algum benefício, como um contrato, uma venda? Não, foi logo quando eu tive contato com a pós. Foi inclusive nas primeiras aulas de teatro, qual envolve bastante, é o que eu digo assim, convida o profissional a pensar não apenas naquele rótulo do professor, mas um professor de uma forma mais holística. Nós tivemos teatro na nossa especialização, então foi algo para mim diferenciado, na verdade. Muito bem. E deixa eu fazer uma pergunta, né? Você falou então que conseguiu esse contrato mesmo sem ter o seu mestrado. E você teve algum grande aporte financeiro? Os seus pais, alguma coisa assim, já eram professores de direito que abriram esse caminho para você? Você teve quem indica? Você teve algo diferenciado ou você foi ali construindo essa caminhada? Não, eu não tive. A caminhada ela é muito, para mim em particular, foi muito passo a passo mesmo. Mas se tem algo que eu não posso negar, foi o que eu havia dito. A nossa corrente de aproximação e de contato feito durante a especialização foi o que proporcionou hoje essa contratação, porque eu conheci as pessoas através da especialização. Então hoje nós somos um grupo onde eu leciono, existem colegas, alguns tantos colegas que são da especialização. Então, não é o que indica, mas olha, tem um edital aberto, olha, esse edital aqui vai sair tal período. Então, assim, já é algo que você vai trocando essas figurinhas, né? E isso foi em decorrência da especialização, da pós mesmo. E você conheceu outros colegas, então, da sua sala que conseguiram esses cargos? Sim. E eles também sem mestrado? E são bons professores? Sim, são ótimos professores, excelentes professores. E eles estão, inclusive, recentemente. Nós trabalhamos numa universidade em que estão todos lá. E alguns também sem mestrado, com a nossa especialização. São quantos? No seu grupo, assim? São 4 no total e sem o mestrado, 3. E os alunos gostam das aulas? Gostam. Débora, eu acompanhei a sua jornada, percebi os seus avanços, os seus desafios, a sua competência e é muito representativo e importante para nós esse momento de te entregar isso. Você já está acostumado, a gente gosta de fazer grandes eventos, grandes cerimônias, a pandemia não nos permite, mas saiba que esse prêmio está indo com a energia de todo o nosso grupo. O seu nome ficou amigo de muitos nomes aqui e essa entrega agora representa toda essa energia, toda essa entrega, o seu merecimento, tá? Você hoje é uma pesquisadora, você é uma professora, uma profissional de primeiríssima linha e a gente tem muito orgulho de te entregar essas 2 premiações. O prêmio de revelação docente por se tornar professora e o prêmio de excelência docente por ter conseguido construir o seu próprio universo, construir com solidez a sua carreira. Parabéns e muito obrigado, tá, por nos representar tão bem por aí. Bom, sou eu quem agradeço e
realmente a trajetória ela é feita tanto dos nossos passos, dos nossos avanços, mas é preciso reconhecer que existe sempre alguém que vá te dizer assim, olha, esse caminho aqui é interessante, esse aqui não é. E essa especialização, você em específico, né? Nós temos colegas em que percebemos o quanto você sempre muito, muito atento, sempre muito disponível. Eu realmente sou prova disso. Então, quantas vezes mandei mensagem, Lucas sempre muito, muito próximo da gente. E é um diferencial, sim, porque quem vivencia na prática e já tem uma construção, tem muito mais a nos ensinar e dizer, olha, não que seja certo ou errado, mas sugerir, né? Sugerir, olha, eu vivenciei isso, então, enfim, essa construção também eu acredito que seja nossa, né? Minha e do programa. E sou eu quem agradeço. E se eu pudesse deixar uma mensagem às pessoas que estão nos assistindo, aos ouvintes, é que de fato acreditem no potencial de vocês e sigam os sonhos. Eu acho que essa pandemia ela veio para nos convidar a repensar o nosso modelo de vida e acredito que a educação seja, sim, um caminho a ser transformado e a transformar vidas. E é isso que o programa Direito na Escola faz. Então, realmente acreditem na educação e no sonho de vocês. Maravilhoso. Acreditem nos sonhos. Me fala um pouco mais, o que significa para você receber uma premiação assim, né? Depois de ter feito uma especialização, depois de ter passado por um momento pandêmico, de toda essa história, né, da sua mãe, seus desafios que você já nos contou. O que significa, né, saber que você tem hoje os resultados esperados, estar com esses prêmios em mãos? É muito significativo, é algo que torna sólido toda a caminhada, né? Então representa o seu esforço, representa que você lutou e abdicou de muita coisa durante a nossa trajetória. Existem muitas renúncias, então eu percebo que tudo valeu a pena, ainda vale a pena, porque acredito que o caminho seja construído continuamente, mas eu me sinto lisonjeada e orgulhosa da trajetória, por não ter desistido, por ter continuado e por ter insistido também. Muito bem. E quem que era a Débora antes disso tudo? Quem é a professora Débora hoje? Bom, a Débora antes era também uma sonhadora e idealizadora da educação. Mas hoje, mais do que sonhadora e idealizadora, eu percebo de perto não só a necessidade de lutarmos por uma educação de qualidade, mas sim de acreditarmos que os nossos alunos são de fato a esperança do que a gente pretende, do que a gente deseja amanhã. Muito bem. Passado tudo isso, as suas impressões sobre o programa, sobre o direito na escola, sobre a pós em docência, você sabe que foi uma construção coletiva, né? Que tinha muitos propósitos envolvidos. Mudou desde o primeiro dia que você viu todas aquelas pessoas, né, do seu primeiro contato para hoje. O que você sentiu a primeira vez e o que você enxerga hoje, tendo acesso a tanta informação e conhecendo tantas pessoas? Bom, a princípio, a nossa visão muda, ela modifica, ela transforma, ela evolui à medida em que você vai conhecendo, tendo contato com o programa também e sentindo o que o programa proporciona. Porque o programa proporciona não só a teoria, mas encontros, como eu disse. Encontros que você vai levar durante a vida e que, inclusive, vai se tornar colegas, vão se tornar colegas dos seus conhecidos e amigos, né, feitos durante o encontro do programa. Mas do programa em si é uma evolução constante. Nós, quando eu tive contato, éramos uma turma, digamos assim, menor, não tão abrangente. Hoje a gente vê a dimensão do programa, né, onde o programa está chegando, onde o programa está transformando e mudando vidas. E eu tenho uma visão de que a educação ela precisa ser expansiva mesmo.
ela precisa chegar a todos os lugares. Então, a impressão que me fica e desejo também é que se expanda mais, que vá para outros lugares, dando acesso às mais diversas formas e pessoas. Débora, você então é uma advogada, professora de direito e que já fez 1 milhão de outras coisas na vida. A sociedade que ensina direito para suas crianças, adolescentes, ela é diferente da sociedade que não ensina? Certamente, sem dúvida. É necessário que nós entendamos. Eu costumo dizer que o direito ele seria a base fundamental, ele é uma base fundamental a todos os indivíduos. E eu acredito, e sempre acreditei, de fato, que o direito ele precisasse estar inserido nas escolas, ainda que de uma forma não teórica, mas informativa, talvez, porque a resistência que nós encontramos, talvez muitas das alegações de não ter um direito na escola seria a idade dos alunos, a questão da teoria, eles não teriam a condição de entender, de absorver esse conteúdo. Mas, diferentemente disso, seria construir um direito informativo, proporcionar isso. Por quê? O aluno, enquanto sociedade, né, enquanto indivíduo da sociedade, ele precisa saber ter contato com o direito, né, com a sua base. E não só o que é, de fato, o seu direito, mas o que é a sociedade, o que é o indivíduo inserido numa sociedade. Então, são reflexões que eu acredito que tenham que existir desde sempre. E nós vamos conseguir? Vai ter direito na escola no Brasil? Vai ter, vai ter. É um projeto que, com certeza, vai ter e vai ser transformador. Em quanto tempo? Acredito que em pouco tempo. Em pouco tempo, nós vamos estar por todos os cantos, assim espero. Muito bem. Eu queria, Débora, que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo, começando na carreira, se reinventando. Bom, as mais diversas e diversos, né, ouvintes que estão aí nos ouvindo, a primeira coisa, como eu já disse, é de fato acreditarem no sonho de vocês. Não de forma utópica. O sonho ele não se concretiza sonhando, ele se concretiza executando. E nem sempre nós temos as ferramentas possíveis e suficientes para realizar em determinado momento. Mas entender que isso é um processo faz parte, não só para que esse sonho se realize, mas para que você não desista. Porque, como eu disse aqui também, o mundo ele não para que a gente sinta. E isso é um pouco cruel. Mas é necessário que nós entendamos a necessidade, às vezes, de dar uma pausa. Você, se estiver precisando se reinventar, dessa pausa, dessa mudança de chave, mas é olhar para dentro, ver o que nesse momento você precisa, necessita e deseja para ser feliz, né? Mas sempre seguir. E acreditando, para mim, sempre que terei e desejo ter essa pauta como frente na educação. Muito bem. Acreditar nos sonhos. Quem quiser te encontrar na rede social, qual é a rede social da sua preferência? Bom, nós temos o @ParaAlemDoDireito. Como o próprio nome diz, lá vocês vão encontrar vida, realidade e um conteúdo para além do direito que também é necessário. Essa é a professora Débora Maciel, para além do direito, e juntos, você já sabe, nós somos o @Direito na Escola. Até a próxima. Obrigada a todos.